Fala meus amigos, minhas amigas, que bom revê-los. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. E é claro, não poderia deixar de falar da rodada final do Campeonato Brasileiro que definiu o campeão. Aliás, o bicampeão brasileiro Flamengo. O Flamengo que mesmo perdendo para o São Paulo por 2-1, mesmo assim conseguiu conquistar o título. Isso porque o Internacional não conseguiu vencer o Corinthians. O jogo não saiu de um empate sem gols. E o Flamengo é bicampeão brasileiro e se iguala ao feito de 82 e 83, quando foi a última vez que o Flamengo conquistou o bicampeonato brasileiro, aquela era vitoriosa do Flamengo, com Zico, com Júnior, com Andrade, com Leandro, enfim. E eu vou falar um pouco em relação a essa trajetória do Campeonato Brasileiro, certo? Mas só depois da nossa chamada. Vamos lá. Pois bem, pessoal, o Campeonato Brasileiro, enfim, terminou, chegou na sua reta final. O Flamengo é bicampeão brasileiro. E eu vou falar um pouco mais em relação a essa conquista do Flamengo e o Campeonato Brasileiro de uma forma geral. Este Campeonato Brasileiro vai deixar algum legado aí para os torcedores? Veja só, primeiramente eu vou falar dessa conquista do Flamengo. É uma conquista que só reforça o investimento do clube. É o time que tem o maior investimento do país. E o torcedor tem os seus motivos sim para comemorar. Afinal, são 8 títulos brasileiros. Algumas pessoas vão discordar, vão dizer que é 7. Tem a questão da Copa União de 87, né? O Campeonato Brasileiro de 87. Enfim, sendo 7 ou 8, é motivo sim para comemorar, né? E principalmente o Flamengo que passou ao longo do tempo lutando para ganhar títulos importantes em sequência. Então, de 2019 para cá, o Flamengo fez isso e fez muito bem. Só que aí existe um porém, existe a questão do futebol jogado. E isso preocupa não somente o Flamengo, mas em relação às equipes que disputaram esse Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro foi muito abaixo, né, das expectativas, foi aquém do esperado. As equipes com a baixíssima qualidade técnica. Houve os momentos aí bons, né, que vale a pena você frisar, mas no geral deixou muito a desejar a questão técnica e também da questão da arbitragem, principalmente do VAR. Então foram jogos confusos, foram jogos que houve muitas dúvidas em relação à interpretação do árbitro, houve dúvidas em relação à consulta do VAR. Jogos aí que terminaram nos acréscimos com 8 minutos, com quase 10 minutos, né? Um absurdo. A gente está discutindo isso. Mas houve isso em relação ao Campeonato Brasileiro. E acabou, de uma certa forma, manchando um pouco. Mas, Humberto, você acha que o Campeonato Brasileiro de 2020 foi de todo mal? Não. Teve aí momentos muito bons. Eu destaco a boa campanha, aliás, a excelente campanha do Fluminense, que ninguém esperava. É um time novo, é um time de jogadores jovens, mas que foi crescendo no campeonato. É um time jovem que mesclou aí com alguns veteranos, principalmente o Fred, né, que muitos colocavam o Fred aí como jogador aposentado em atividade, e o Fred deu uma contribuição sim muito importante para a equipe jovem do Fluminense. Uma equipe que tem um investimento muito menor em relação aos times que estão ali na ponta de cima. E se o Fluminense terminou a competição em quinto, mas caso o Flamengo vencesse o time do São Paulo, o Fluminense pularia para quarto lugar e o Fluminense estaria hoje classificado diretamente para a fase de grupos da Libertadores.
É claro que o Fluminense ainda pode ter, existe a possibilidade do Fluminense jogar diretamente a fase de grupos da Libertadores, isso se o Palmeiras vencer a Copa do Brasil. O Palmeiras vencendo a Copa do Brasil, o Fluminense tem a vaga garantida para a fase de grupos da Libertadores. Outra questão também que eu achei bastante interessante nesse Campeonato Brasileiro é que foi um campeonato muito equilibrado. Então não teve aquela equipe que sobressaiu em relação às demais. O Flamengo, a gente sabe que o Flamengo tem um investimento maior, mas o Flamengo ficou muito aquém das expectativas por N fatores, né? Primeiro pelo rendimento, que foi muito abaixo dos jogadores. Teve a questão de ser um ano atípico, um ano aí que massificou o coronavírus, né? O Covid-19. Então foi ali uma série de fatores que contribuíram, né, para o bom desempenho e o desempenho ruim de algumas equipes e do futebol em geral que foi apresentado nesse Campeonato Brasileiro de 2020. E vale ressaltar também a boa participação dos times do Nordeste. Então todos os 4 times que disputaram o Campeonato Brasileiro, os 4 times do Nordeste, todos eles se mantiveram na primeira divisão. Então isso é um fator importante que marca aí o equilíbrio do Campeonato Brasileiro. Eu achei também interessante, muito interessante a campanha do Ceará. Eu acho que se o Ceará fosse um pouquinho mais ousado, ele poderia até petiscar uma vaguinha na Taça Libertadores. Mas não aconteceu, ele ficou mesmo com a Copa Sul-Americana. Em relação ao Internacional, por exemplo, eu já vinha falando isso nos vídeos anteriores. O Internacional é um time bom, porém tinha uma deficiência enorme que caberia corrigi-la, que é a questão da pouca criatividade dos homens do meio de campo. Então é um time torto, é um time que a maioria das suas jogadas se iniciam pelas laterais. E o que acontece? Os bons laterais, os laterais de qualidade do Inter, têm que muitas vezes partir em diagonal para tentar aí uma jogada individual, né, para tentar furar a defesa adversária. Isso não acabou acontecendo no último jogo contra a equipe do Corinthians e também no Maracanã contra a equipe do Flamengo. Aliás, o Internacional não perdeu esse título brasileiro ontem. O Internacional perdeu o título ainda no jogo contra o Sport, que o Internacional perdeu de 2-1 em pleno Beira-Rio. Então, se o Internacional vencesse o Sport, ele estaria numa condição muito mais tranquila, jogaria até mesmo por um empate no Maracanã, que aí poderia ser campeão brasileiro. E eu acho que o Internacional, nessas 3 últimas rodadas, pecou bastante, pecou muito. Certo, pessoal? Então foi essa a minha análise resumida do que aconteceu neste campeonato brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like aí abaixo, coloque os comentários e vamos para o próximo vídeo. Um abraço!